Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Diz assim: sejam fortes, corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Eu vou ler de novo. É um único versículo. Sejam fortes e corajosos. Não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. E não os deixará, nem os abandonará. O tema que eu quero dar aqui para minha ministração é: o Senhor nunca sairá do teu lado. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, te agradeço pela tua palavra. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão agora. Deus Pai, eu peço em nome de Jesus que esta palavra invada o coração de cada um dos irmãos que estão em casa, as famílias que estão nos assistindo. Deus Altíssimo, peço no nome de Jesus, ministra no meu coração, ministra no coração de cada um dos irmãos, amigos que estão conosco nessa noite. Receba, Senhor, e repreende toda ação de demônios que tem por objetivo roubar a palavra do coração, roubar a tua palavra da vida dos teus filhos, roubar as tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, somos dependentes do teu Espírito Santo. Não é porque eu estou aqui na minha casa, os irmãos estão nas suas casas, que o Senhor não atua. Eu sei que o Senhor está aqui e o Senhor está com eles lá. Espírito Santo, ministra no coração dos teus filhos agora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Ok? Bom, meus irmãos, o Senhor nunca sairá do teu lado. Bom, todos nós já tivemos dias em que a nossa vida, ela fica muito parada. Parece que estaciona. Parece que não tem mudanças. Parece que a alegria, a esperança de dias melhores parece que vão demorar. Já tivemos muitos esses dias. Parece não ver melhora. E sempre quando nós oramos, nesses momentos, pedimos ao Senhor que nos dê forças para suportarmos esses dias difíceis. Eu me lembro de muitos dias difíceis que eu passei na minha vida. Me lembro que eu já enfrentei muitos desertos. Lembro de quantas vezes fiquei confuso por não saber lidar com essas situações. Muitas vezes. E eu tenho certeza que nesses dias difíceis que nós estamos vivendo agora no Brasil, que nós estamos vivendo nesse momento no mundo, eu sei que você também está passando pelo que eu estou passando. Às vezes nos sentimos sozinhos. Não é porque eu sou pastor que eu não me sinto sozinho às vezes. Nos sentimos sozinhos, inseguros, confusos. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquilo que Deus falou no meu coração. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você pediu para Ele perdoar os seus pecados, e que Ele fosse Senhor da tua vida, então Ele realmente, Ele tomou a sua vida, a tua vida em suas mãos, e com certeza Ele te levará para um caminho de paz e descanso. Amém, meus irmãos? Então, talvez a sensação que você esteja sentindo é de estar num lugar escuro. Talvez você, nesse lugar escuro, nesse caminhar, nessa escuridão, você consegue ver uma luz. E você dirige a sua vida por aquela luz. Esse é o cuidado do Senhor Jesus. Onde você não enxerga solução, onde você não enxerga saída, ou mesmo direção, Ele é a tua luz, Ele é o teu guia. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, Ele é a tua direita. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia. Nós vamos ler aqui em Salmo, de número 121. Os irmãos sabem que eu gosto de abrir sempre nos versículos para acompanhar. Essa ministração vai ser disponibilizada no aplicativo, você poderá consultar depois. Versículo 5 do Salmo 121. Olha o que diz: o Senhor guardará você. Ele sempre estará ao teu lado para poder protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará você
de todo perigo. Ele te protegerá e protegerá a tua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Amém, meus irmãos? Que promessa tremenda. Então, continue firme, pois no tempo certo, ele irá iluminar o teu caminho. E se você não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, eu quero te convidar. Corra o mais rápido possível. Peça para ele ser Senhor da tua vida. Peça para ele entrar na tua vida. Então, o mais rápido possível. Se você está afastado, volte hoje para o Senhor. Sabe por quê? Porque quando um cristão ele passa por dificuldades, o Senhor o carrega no colo. Isso é fato. E se ele pecar e se ele se arrepender, a Bíblia diz lá em primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, que ele o purifica de todo o pecado. Então, corra para Jesus. Volte para ele hoje. Não demore, tá bom? Então, mediante a isso que eu estou falando com vocês, eu quero falar de 4 coisas que sempre, quando eu estou diante de uma situação, quando eu estou diante de uma situação como essa que o Brasil está vivendo, que nós estamos vivendo, eu quero falar, antes de você desanimar, lembre-se dessas 4 situações, dessas 4 coisas que eu sempre lembro quando eu me encontro em situações como nós estamos vivendo hoje. Sabe, você, pastor, mas é a primeira vez, mas existem coisas na nossa vida, existem situações na nossa vida que é tão terrível como essa que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos vivendo é algo coletivo. Mas e na nossa individualidade? Quantas situações que nós passamos? Difíceis. Então, existem 4 coisas que eu coloco no meu coração, eu falei, eu quero compartilhar com vocês. 4 coisas que eu me volto, que eu fico lembrando constantemente, quando eu estou em crise, quando eu estou numa situação difícil, quando o diabo se levanta, quando eu estou triste, quando vem angústia, eu me lembro de 4 coisas que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, em primeiro lugar, a sua confiança em Deus deve estar acima de tudo. Então, eu sempre me lembro disso. A minha confiança, ela deve estar acima de tudo no Senhor. Lá em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, eu quero que você abra aí. Importante agora você ter a sua Bíblia. Nós não temos na tela os versículos. Temos na tela? Não, né? No capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Estejam sempre alegres, orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, que a tua confiança em Deus esteja acima de tudo. Você sabe que nem sempre a gente pode controlar as coisas que acontecem conosco. Nem sempre nós podemos escolher o que vai acontecer com a gente. As coisas simplesmente acontecem. Mas sempre nós podemos controlar como nós vamos reagir diante dessas situações. Eu não tenho como falar assim, eu não quero que aconteça isso comigo, porque acontece. Mas eu posso controlar como que eu vou reagir diante dessa situação. Então, temos que parar de fazer as nossas escolhas, de reclamar. Nós temos que parar e tomar uma decisão de parar de reclamar, de murmurar, de falar mal, de, falar de desgraça. Precisamos de parar e passarmos a ser agradecidos ao Senhor. Independentemente do que estamos passando, é importante sermos agradecidos ao Senhor. Você sabe que a Bíblia diz que quando Israel fazia a sua formação de guerra, ele colocava uma tribo na frente. Essa tribo está no meu livro, inclusive eu citei isso, se eu não me engano, no primeiro livro, que a tribo que Deus colocava à frente para poder ir para a guerra era a tribo de Judá. E Judá é a tribo que significa louvor. Judá quer dizer louvor. Deus quer que em qualquer situação, em situações difíceis, em situações complicadas, em situações adversas,
em situações que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que você louve ao Senhor. Aprenda a louvar. Aprenda a tirar o teu olhar da desgraça e colocar o teu olhar em Cristo. Quando você começa a louvar ao Senhor, você começa a perceber que os teus problemas começam a ficar menores. Quando você começa a louvar ao Senhor, quando você começa a adorar ao Senhor, quando você começa a ser agradecido ao Senhor, porque é isso que ele tem para nós, diz o apóstolo Paulo. Quando você começa a louvar ao Senhor e dizer, Senhor, muito obrigado, Pai. Em qualquer situação, obrigado, Pai. Senhor, em qualquer situação, eu louvo ao teu nome. Então, quando você se encontra numa situação de guerra, numa situação de dificuldade, numa situação de briga, uma situação que você precisa agir, então você age como? Louvando ao Senhor. Essa era a formação do povo de Israel para a guerra. Eles colocavam as tribos, dividiam as tribos e colocavam Judá à frente, para que a guerra não fosse de Israel, mas fosse do Senhor. Quando você começa a louvar o Senhor, quando você começa a adorar o Senhor, você está dizendo assim, Senhor, essa guerra não é minha. O que nós estamos passando hoje, essa guerra não é minha. Essa guerra é do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, coloque a tua confiança em Deus, sempre acima de tudo, sempre acima de todas as coisas. Segundo lugar, as lutas que vêm sobre nós sempre virão para te fortalecer, para te animar, para te trazer vitória. Sempre. Vamos ver Romanos, capítulo 8, versículo 28. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas, todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu propósito, ou com o seu plano. Então, as lutas, todas as situações que vêm contra nós, ela tem uma finalidade: fortalecer. Toda situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que você pode estar vivendo porque está em casa, de repente não está podendo trabalhar, de repente você depende da venda de produto, de repente você depende da sua mão de obra, você não é assalariado, você não tem um salário fixo, depende, eu também dependo disso. Então, às vezes a gente acha que tudo isso é para o mal, mas nós entendemos pelas Escrituras que todo mal que se levanta contra nós tem um propósito: fortalecimento, porque está dentro do propósito de Deus para nós. Então, toda dificuldade em sua vida, seja ela grande ou pequena, o Senhor irá usá-la. Mesmo que, de repente, você pode falar, mas é o diabo, o pastor, que está entrando, é o diabo que está fazendo. Mesmo quando nós pensamos ser o diabo, entenda que Deus irá usar toda a situação para produzir em você mais força, mais fé e mais perseverança. Então, pode acreditar, existe um propósito em toda dor que você tem. Toda dor que você passa, existe um propósito de Deus. Então, por exemplo, a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, 46, eu não vou ler, para que não tome muito tempo, mas a Bíblia diz que Davi se sentiu encorajado, fortalecido no ânimo, diante de Golias, quando este Golias desafiava o povo de Deus. Então Golias saía do meio dos filisteus e falava, nós não precisamos fazer guerra, sai alguém daí para lutar comigo, vem alguém para falar comigo, vamos lá, vamos te resolver isso no braço. Então, enquanto ele desafiava o povo de Deus, quando Davi ouviu aquilo, o desafio de Golias para um homem só em Israel, ele se sentiu com medo, se sentiu temeroso, se sentiu, de repente, amedrontado, angustiado. Deixa eu te falar, os desafios que vêm diante de nós não é para te deixar angustiado. Você é servo de Deus, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Deus te chamou para você olhar bem nos olhos do problema, bem nos olhos da dificuldade e falar assim, olha, eu não estou com medo de você. Pelo contrário, eu me sinto encorajado. Você pode vir contra mim o quanto você quiser, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, não entenda que essa dificuldade que nós estamos vivendo no Brasil é para te derrotar. É para te trancar dentro de casa, morrendo de medo. Lance fora o medo. Coloque para fora o medo. Não deixe o medo atingir o teu coração.
Não fique angustiado pelo que está acontecendo no Brasil. Não fique com medo. O Senhor é contigo. Então, essas lutas que vêm, elas vêm para te fortalecer, não para te deixar deprimido. Você é filho de Deus. O Senhor te levanta nesta noite para você olhar para Golias e falar, eu não tenho medo de você. Tudo bem? Terceiro lugar, falei que são 4 coisas que eu me lembro sempre quando eu estou passando por dificuldades. Primeira delas, eu citei, é a confiança total e plena no Senhor. Segundo lugar, é que quando eu estou diante de um desafio, eu não entendo que é para minha derrota. Eu entendo que é para me fortalecer, para eu investir a minha fé e para eu ser mais perseverante. Terceiro lugar, o tempo de Deus, ele é perfeito. Então, vamos ver na Bíblia. Provérbios, capítulo 3. Abra aí sua Bíblia, acompanhe comigo. Você vai ministrar na célula, acompanhe comigo. Capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim, confie no Senhor, irmão, de todo o teu coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo quanto você fizer, e Ele vai te mostrar o caminho certo. Ok? Então, o tempo de Deus, ele é perfeito. Os planos do Senhor, na sua maioria, é diferente dos nossos. A Bíblia diz isso. Mas eles são perfeitos. Deus, ele nunca concorda quando o homem está indo para um caminho errado. Ele quer mostrar para o homem que o homem precisa depender dele. Então, por isso, tenha paciência. Aprenda a esperar o tempo do Senhor. Não haja por conta própria. Não ande por conta própria, fazendo aquilo que você acha que deve fazer. Mas espere no Senhor. Sabe, o tempo de Deus, ele é perfeito. Tudo isso daqui vai passar. Sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir uma porta grandiosa para você. Existe uma máxima que diz assim que quando uma porta se fecha, é porque Deus está querendo abrir outra muito maior para nós. Então, o servo de Deus, ele precisa compreender assim, que quando uma porta está fechando para ele precisa compreender que Deus está fechando porque quer abrir uma muito maior para ele. Então, aplique isso no teu coração. Espere no Senhor. Depois que passar tudo isso, não pense que você vai ficar endividado. Eu vou ficar sem dinheiro. Muita crise, o Brasil vai entrar em crise. Não entra nessa neura. Você é filho de Deus. Você é servo do Altíssimo. Confia nele. Você vai ver que depois que tudo isso passar, o tempo de Deus está chegando para você. Depois que tudo isso passar, você vai ver que a tua fé será fortalecida, a tua família será fortalecida e as portas com certeza serão abertas para você. Lembre-se, não é por causa do coronavírus que nós não estamos vivendo um tempo de milagres no Senhor. Não é porque estamos, de repente, reclusos em casa por uma questão de precaução, de prevenção, que nós não podemos viver a colheita do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, lembre-se disso. Você sabe que lá em Êxodo, capítulo 32, o povo de Deus errou porque não soube esperar. Não soube esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz que Moisés subiu ao Sinai, Deus iria dar para ele as leis, e o povo ficou lá esperando, deu 40 dias, nada de Moisés descer. O povo ficou apavorado. É isso que muita gente não entende. O tempo é o grande teste da fé. O tempo testa a tua fé. Deu 40 dias, o povo ficou apavorado, o povo não sabia o que fazer. E agora? Será que Moisés vai vir? Será que isso tudo vai dar certo? Será que realmente a nossa fé vai ter valor? Será que... o que nós vamos fazer da nossa vida? A Bíblia diz que eles ficaram desesperados. E fizeram o quê? Fizeram outro Deus. Fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés chegou, ao invés de eles receberem a bênção, Moisés foi lá e quebrou as tábuas e teve que recomeçar tudo de novo. É assim que acontece. Quando você não sabe que o tempo de Deus, ele é perfeito, espere no Senhor. Se você está ansioso por alguma coisa, não andeis ansiosos, diz o apóstolo Paulo. Por nada.
Por nada andeis ansiosos, ele diz. Sabe, se você está ansioso, está preocupado, descanse no Senhor. Descanse nele. E, finalmente, para nós encerrarmos, em quarto lugar, então, eu vou repetir aqui, em primeiro lugar, sua confiança deve estar em Deus, acima de tudo. Segundo lugar, as lutas irão te fortalecer. Terceiro lugar, espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. Último lugar, Deus nunca sairá do teu lado. Esse é o tema da nossa ministração. Deus nunca sairá do teu lado. Eu quero ler novamente com vocês, lá no livro de Deuteronômio. Vamos ler de novo. É o versículo tema base da nossa ministração. Versículo 6, que diz assim: sejam fortes e corajosos, não se assustem. Está assustado? A mensagem do Senhor para você: não se assustem. Não tenha medo, irmão. Pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem te abandonará. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, receba a palavra de Deus na tua vida, no teu coração. Então, em quarto lugar, Deus nunca será do teu lado. Você pode sentir como se estivesse sozinho, ou estivesse enfrentando toda essa luta sozinho. Mas eu quero falar, a partir do momento que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele te fez, te tornou filho de Deus pelo novo nascimento. Isso quer dizer que a partir de então, você passa a ser membro da família de Deus, e ele vai estar sempre com você, o tempo todo. Ele vai com você até o final, para que você nunca perca a esperança. O Senhor vai te acompanhar, o que o Senhor falou para o povo de Israel. Eu vou estar com vocês por essa caminhada toda. Não vou deixar vocês, vou junto com vocês. Vocês vão passar pelo deserto? Vou passar com vocês. Ah, vocês vão passar crise? Eu vou estar com vocês. Vocês vão passar peste? Nós vamos estar juntos. Eu não vou te deixar, porque você é parte da minha família. O Senhor faz isso porque Ele te ama. E Ele vai até o final com você, para você não perder a esperança, saber que Ele está com você. Você sabe que a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 1 até o 6, nós não vamos ler, mas você pode anotar aí, 39 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim que José, lá, ele passou por toda aquela situação, escravo, mas ele foi parar na casa de Potifar. A Bíblia fala algo que é chave ali. Você pode abrir. Vamos abrir. Eu falei que não ia ler, mas deixa eu ler, porque é tão valioso o que aconteceu ali. Capítulo 39 de Gênesis, versículo 1. Olha o que diz. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Presta atenção. O Senhor estava com José. Mas, pastor, numa crise, o camarada era escravo, não tinha dinheiro no banco, não tinha nada, não tinha onde cair morto. Você vem falar que Deus era com ele? Deus é com ele. Deus era com ele e é com você. Pastor, mas nessa crise, será que Deus está comigo? Está com você. E a Bíblia diz, então, o Senhor estava com ele. E ele morava na casa do seu dono, porque ele era escravo. Ia muito bem em tudo, porque Deus era com ele. E a Bíblia diz assim, o dono de José, Potifar, viu que o Senhor estava com ele e que o Senhor o abençoava em tudo, meus irmãos. Então, presta atenção. A Bíblia não só fala que o Senhor era com ele, como o dono dele, o Potifar, testificava de que o Senhor realmente estava com ele. E Potifar não era nem crente, irmão. Não era povo de Deus, mas via a bênção de Deus sobre a vida. Sabe o que vai acontecer com tudo isso que está acontecendo no Brasil? Você sabe que eu estive falando com algumas pessoas hoje, e as pessoas falaram para mim assim, pastor, você sabe que parece que é como se estivéssemos dentro de uma peneira. É nesse momento de crise que as pessoas têm que ver Deus em nós. É nesse momento de crise que o crente aparece. É no momento do desespero do mundo que o crente aparece. O crente não vem para se misturar com o mundo, para entrar no desespero do mundo,
para entrar na crise do mundo. O crente vem para poder ser luz diante desse mundo que está em escuridão. Quer dizer, as pessoas vão olhar para você e vão ver a paz, vão ver a calma no teu coração. As pessoas vão ver o quanto Deus é com você, que mesmo diante de uma crise como essa no mundo, Deus está te abençoando. Você crê nisso, meus irmãos? Amém? Vamos só por último aqui, para encerrar. Eu quero contar mais um fato que aconteceu na vida de 3 jovens, que está lá em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 26. Presta atenção, a Bíblia diz que esses 3 jovens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram povo de Deus, foram levados cativos, estavam lá, e o rei mandou dar uma ordem de tocar a trombeta e todos se ajoelharem diante da sua estátua. Aí a Bíblia diz, lá em Daniel, capítulo 3, versículo 15, eu quero que você acompanhe, porque é muito lindo o que aconteceu, para nós encerrarmos. Olha o que diz. Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar, senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Eu fico pensando, as pessoas falando, quem é o Deus que vai salvar eles agora? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo de uma coisa, que nós não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume, e depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. E os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. E de repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros, não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. E eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parecia como a imagem de um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham para cá. E os 3 saíram da fornalha. Meus irmãos, o Senhor nunca sairá do teu lado. Você está entendendo o que eu estou te falando? Se você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Eu quero que você compreenda que se você entrar no fogo, ele não vai te queimar. Porque o Senhor nunca sairá do teu lado. Meus irmãos, não é o coronavírus que vai acabar com a tua vida. Não é ele que vai desgraçar a tua vida. Nós não vamos nos encurvar diante desse vírus. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos sair na frente da batalha, louvando ao Senhor, confiando nele acima de tudo. Sabe? Vamos esperar o tempo do Senhor, saber que o Senhor não nos deixará. Onde você estiver, se for dentro da fornalha, ele vai estar com você lá. E as pessoas vão olhar e vão saber que o Senhor está com você. É nesse momento que as pessoas vão se converter. É nesse momento que as pessoas vão querer ir para a tua célula. Quando retornarmos com os encontros,
é nesse momento que você vai convidar o teu vizinho para ir para o encontro, e eles vão querer ir. Por quê? Eles viram que o Senhor é com você. Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família. Você não precisa tentar a Deus, sair lá no meio do fogo, mas se o fogo lá você for, profetiza na tua casa, começa a orar pelos teus filhos, pela tua esposa, pelo teu marido, você não será atingido em nome do Senhor Jesus. A bênção de Deus está sobre você, está sobre nós, está sobre a nossa igreja, está sobre o povo de Deus. Olha, lembre-se que a bênção do Senhor, a mão do Senhor está sobre nós. Amém, meus irmãos? Não é bom demais? Não é bom demais olhar para a palavra de Deus, saber que nós estamos guardados? Não é bom demais sabermos que o Senhor cuida de nós? Meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero te convidar. Nós precisamos fazer uma oração aqui hoje. Precisamos orar aqui. Porque eu vejo o quanto Deus tem nos agraciado, nos abençoado. Eu vejo o quanto o Senhor nos ama. O Paulinho vai vir para cá, que ele vai cantar, e vai louvar o Senhor. Mas antes ele vir louvar o Senhor juntamente com vocês, eu quero levantar um clamor por você. O medo não vai fazer parte da tua vida. Eu falei para Shirley hoje, falei, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sinto uma paz no meu coração. Eu estou deitando e dormindo esses dias todos. Eu estou vendo a mão de Deus sobre nós. Quando eu fui ver as células funcionando online, eu louvei tanto ao Senhor. Sabe, eu vi outro dia o Henrique no último culto chorando. E ele falou para mim aqui, ele me confidenciou, falou, pastor, eu nunca imaginei que aquilo que eu sei fazer pudesse ajudar de forma tão grande a obra de Deus. Sabe, meus irmãos, quando eu vejo a nossa igreja, eu estou sentindo tanta falta de vocês, de estar lá no culto, de abraçar os irmãos. Mas eu louvo ao Senhor que há uma comunhão muito grande, as células estão funcionando, todo mundo se abraçando virtualmente. Eu recebo muito, muito isso. Os irmãos falam para mim, pastor, um abraço virtual. Então, se é para dar um abraço virtual, meus irmãos, um abraço virtual, em nome de Jesus. Receba um abraço virtual. Receba a paz do Senhor na tua casa, na tua vida. O Senhor nunca sairá do teu lado. Amém? Coloque a mão no teu coração assim. Ore comigo. Faça essa oração. Eu vou falar e você vai repetir aí na tua casa. Você, a tua esposa, teu marido. Feche os teus olhos aí. Agora, em nome de Jesus. Faça essa oração comigo. Diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu creio na tua palavra e eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor nunca sairá do meu lado, do lado da minha casa, da minha família. Eu sei que estou guardado em Cristo Jesus e que se eu for lançado na fornalha, eu sei que eu não serei queimado. Eu sei que o teu poder, diga, que a tua graça está sobre mim e que isso é visto por todos. Diga assim, em nome de Jesus, eu recebo a tua palavra, eu recebo a tua bênção, eu recebo a tua palavra profética na minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família hoje. Eu sei que estou guardado, diga, em o nome do Senhor Jesus. Eu recebo em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.